Então, se eu tenho um negócio em operação, se eu tenho funcionário ou não, se eu sou um pequeno empreendedor e eu não estou vendo os meus processos, presta atenção, porque agora é a hora da gente aprender como é que a gente faz isso. A gente tem uma ferramenta para isso, e ela se chama CIPOC. O S é CIPOC de inglês, tá, gente? É Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Clients. É do inglês, como eu já falei. Então, o S é fornecedor. O I são as entradas do processo. O P é o processo em si. O O é a saída, ou os insumos, né, que saem. E o C é de cliente. Essa matriz, gente, ela é uma matriz perfeita, porque ela não tem um nível de detalhe absurdo, mas ela te ajuda a delimitar ali os seus processos. Então, eu proponho que vocês façam um exercício aqui comigo. Eu vou usar como exemplo a Pet Shop e o e-commerce, mas alguns processos que eu vou trazer de exemplo aqui servem para vários negócios. E aí eu vou fazer um exercício e eu proponho que vocês experimentem fazer isso no negócio de vocês. Apliquem e digam aqui pra gente nos comentários como é que foi essa experiência, se vocês tiveram dificuldade, se isso foi esclarecedor, por vários motivos. Mas então, como é que a gente trabalha com o CIPOC, gente? O CIPOC, em geral, a gente começa a trabalhar ele do meio para as pontas, tá? Então, a gente pensa, qual o processo que eu acho que eu tenho? Então eu tenho realizar TOSA. Eu acho que realizar TOSA é um processo meu. E uma coisa legal que a gente tem, uma boa prática que a gente tem quando a gente fala de processo, gente, é um processo sempre ter um verbo no infinitivo mais um complemento. Então, assim, eu poderia até botar tosar, mas eu prefiro realizar TOSA. Ele dá uma ideia de ação melhor. Então, procurem sempre botar o nome do processo de vocês com um verbo mais um complemento. Não assim, realizar TOSA em pequenos animais. Não, realizar TOSA. Se você tem uma condição de só tosar pequenos animais, isso é uma regra do seu negócio, que é um outro assunto. Mas então vamos lá, a gente começa aqui pensando nos processos. Então, a ideia é que você relacione, começa um por vez, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, por exemplo, realizar TOSA. Quem é o fornecedor do realizar TOSA? Quando eu falo fornecedor, qual é o gatilho que vai fazer com que a minha empresa precise realizar uma TOSA? O meu fornecedor de realizar TOSA é o proprietário do animal, concorda? Porque é o proprietário do animal que vai chegar para mim na minha pet shop e vai querer que eu tose o animal dele. Então, o fornecedor do realizar TOSA é o proprietário do animal. Proprietário do animal. Ai, a letra ficou horrível, mas tudo bem. Qual é a entrada que eu tenho para poder realizar uma TOSA? O que eu vou precisar ter de entrada para realizar uma TOSA? É o próprio animal, né, gente? Então, eu tenho um fornecedor que é o proprietário do animal, porque o animal não vai vir sozinho. Se ele viesse sozinho, seria ele mesmo o fornecedor, mas o animal não vai vir sozinho para a TOSA. Via de regra, tá? Eu nunca ouvi dizer que um animal foi para a TOSA sozinho. Ele quis tosar. Então, o fornecedor é o proprietário do animal. A entrada é o animal propriamente dito. Porque a entrada é aquilo que você precisa receber para que você possa começar o processo que você está querendo abordar. Então, para eu poder realizar a TOSA sem um animal, eu não consigo. Eu posso até ter um serviço de buscar o animal, mas o fornecedor ainda continua sendo proprietário. Eu posso ter outras formas de que o animal chegue para mim, mas sem o animal eu não toso. Então, pensa sempre na entrada como aquilo que você, sem aquilo, você não começa o processo que você se propôs a identificar. Então, eu tenho fornecedor proprietário, a entrada é o animal. O processo é realizar TOSA. Então eu vou realizar TOSA. Qual vai ser a saída do meu processo? Uma vez que eu tosei o animal, a saída, o resultado desejado daquele processo é animal tosado. Porque é para isso que o proprietário deixou o animal aqui, né? Animal tosado. Quem é o cliente interessado em receber o resultado desse processo? Nesse exemplo, é o próprio fornecedor, é o proprietário do animal. Mas nem sempre
Peraí. Nem sempre, gente, o cliente vai ser igual ao fornecedor. Então, Raquel, eu fiz aqui um exercício e o meu fornecedor tá diferente do meu cliente. Não tem problema. Às vezes eu tenho um fornecedor que me fornece um insumo, uma entrada para eu realizar aquele processo, no qual o resultado do processo é para outra pessoa, é para um outro ator, não é para o meu fornecedor, então não tem problema. Assim como eu às vezes tenho uma entrada aqui e a saída necessariamente não é tão parecida, né? Porque aqui eu tive uma entrada de animal ou animal peludo, por exemplo, eu posso ter um animal, como entrada um animal peludo, já que eu vou tosar. E como saída, eu tive um animal tosado. Mas eu também posso ter entradas e saídas diferentes. Então, isso não é uma regra. O que eu acho que é importante você perceber no CIPOC, é para isso que a gente faz um CIPOC, justamente qual aqui você identifica os seus processos e você delimita os seus processos. Você consegue entender só com essa ferramenta, só com esse mapeamento, sem precisar descer num nível de detalhe absurdo. Você consegue entender que o seu processo de realizar tosa, ele começa no momento em que você recebe um animal peludo e ele acaba no momento em que você tem um animal tosado. Raquel, mas por que eu preciso saber disso? Porque, por exemplo, na hora de receber o pagamento pela tosa, receber o pagamento é outro processo. É um processo, talvez, que acontece na sequência desse aqui, mas não obrigatoriamente. Talvez você tenha um pacote, você aceite receber pela tosa por mês. Então, você vai realizar a tosa 4 vezes por mês naquele animal e só vai fazer o pagamento, receber o pagamento 1 vez por mês. Então, não necessariamente você tem o processo de tosa seria do momento em que você recebe o animal até o momento que você recebe o pagamento. Não necessariamente. Então, é legal fazer o CIPOC para que você comece já a estabelecer limites, onde cada processo começa e termina. Raquel, eu não poderia ter aqui o pagamento do meu serviço dentro desse processo? Você até poderia, mas se você pensar em objetivo do processo, se eu falar que o nome do meu processo é realizar tosa, qual que é o objetivo desse processo? O objetivo desse processo é tosar o animal, é deixar o animal sem pelos ou com pelo mais curto. Receber o pagamento é outra coisa, não tem a ver com o objetivo desse processo. Eu posso tosar o animal sem receber o pagamento e cumprir o objetivo desse processo. Então, pensando sob essa ótica de qual é o objetivo desse processo, não faz sentido receber o pagamento tá aqui dentro. Então, isso já te dá uma dica de que receber o pagamento seria um outro processo. Então, é legal quando, além de você estabelecer limite, você pensar em objetivo aqui do processo, para você saber quais são os processos que você tem, se está certo os limites que você estabeleceu. Se você está na dúvida que os limites que você estabeleceu estão corretos, pensa no objetivo do processo que você escreveu aqui. Então, vou até escrever aqui, vamos ver um lugarzinho para escrever. Vou escrever aqui em cima. Pensa no objetivo. Quando você identifica qual é o objetivo daquele processo que você definiu, você vai entender se os limites que você estabeleceu estão certos ou não. Vai te dar uma pista, tá?